A linda mulher ainda não havia. Assim, só fazendo aqui uma rápida recapitulação, está sendo uma experiência de um religioso de alguma igreja evangélica, que é um pastor de uma igreja evangélica, e então eles estão agora no momento em que eles estão se preparando para a experiência desse pastor. E aí ele está contando sobre a esposa, né, que ele é bem envolvido nessas questões espirituais, e ela ah, não, não gosta tanto desses assuntos. E aí o Lancelin foi agora falar um pouquinho sobre ela, mas aí já vai ser o desdobramento do pastor. Então vamos lá. A linda mulher ainda não havia adormecido. As imagens da televisão tinham direcionado seu pensamento para situações inferiores com relação ao sexo, e ela, sob a influência da infeliz entidade, totalmente entregue à sensualidade, moldava a forma pensamento de um homem forte e atraente. Era de tal intensidade e força gerada por sua mente em desalinho, que a sua criação quase se tornava visível e sensível a ela. Ainda perturbada pela situação gerada por ela mesma, entregou-se ao sono. Tão logo adormeceu, seu acompanhante espiritual, demonstrando certa experiência, a retirou do corpo físico e ela, logo que se viu livre, veio aos seus braços, partindo os dois, abraçados para o espaço, em profunda simbiose de sentimentos. Ainda pensativo, voltei ao quarto de 27, e logo chegou Miramês em meu socorro, dizendo: Lancelin, de fato, aqui Lancelin, de fato aqui é, pode-se dizer, uma casa de oração. 27 está em plena sintonia conosco e se esforçando para a ascensão espiritual, porém tem algumas raízes ainda ligadas às sombras do passado. A sua esposa, mesmo dentro dessa casa e sendo companheira de um homem reto nessa encarnação, atrai o que pensa e vive o que deseja. Ele, em épocas recuadas, era um delegado violento e egoísta num vilarejo da Inglaterra. Ficou conhecendo essa que é hoje sua esposa, como mulher de um camponês extrovertido e andarilho. O delegado, apaixonado por ela, não entregou outro recurso para a conquista, a não ser matar o seu adversário no amor. E foi o que fez. Certa manhã encontraram o infeliz camponês dependurado em uma árvore já sem vida. Ela buscou o delegado, cientificando-o do fato, e ele, muito prestativo, fez todas as investigações, obviamente sem esclarecer coisa alguma. A infeliz criatura já trazia dentro de si sensações inferiores, sentiu-se sem amparo e cedeu à influência do policial. Essas almas já passaram por programações retificadoras, e o delegado, que demonstrou pendor para os ensinamentos evangélicos, veio se esforçando em todos os sentidos e lutando em duras provações. Em próximas reencarnações, eles deverão passar por situações dolorosas, com enfermidades do berço ao túmulo, em abençoado processo de renovação. São almas afins, e o delegado, que hoje é o pastor, ainda tem pequenas ligações com eles, que no futuro irão nascer, talvez como seus filhos, para receberem das mãos de 27 a educação segura e uma disciplina amorosa, para que se consolide entre todos o amor. Confesso que fiquei estarrecido. A lei não brinca com quem brinca com ela. O plantio é fácil, mas a colheita é dolorosa, porque nos alerta pelo sofrimento que deveríamos saber escolher as sementes e o terreno para semear. Gente, eu queria só fazer um comentário nessa parte aqui em cima, ainda quando ele estava falando sobre o, quando ela estava a dormir, antes de dormir, ela estava vendo televisão, né? Então ela já estava vendo um programa que, né, ele colocou aqui um programa que, de certa forma, estava ali, é, que ativou processos ligados que ele colocou aqui, né, entregues assim, ao sexo em desalinho.
enfim, não, a sensualidade, enfim. Mas uma parte que eu achei, um dos pontos que eu queria colocar é a importância do momento de dormir. É pensar que nós vamos ficar durante várias horas em sono, é algo que a gente tem que ter bastante clareza da importância desse momento que antecede o dormir. Então, aquela ligação com o mundo maior, uma leitura que já vai elevando o padrão mental, a prece, né, que já se conecta com os espíritos queridos, com os espíritos amigos, com os mentores, para que sejam uma experiência rica, rica de crescimentos espirituais, de esclarecimento, de auxílio, né? Então, os mentores, eles vão conduzir esse processo. Então, é muito importante esse momento, sabe? Esse momento antes de dormir. E o último ponto que eu queria colocar nessa parte é esse ponto da forma-pensamento. Então, forma-pensamento é algo muito sério porque a nossa mente, ela está o tempo todo moldando. E de acordo com a intensidade, o tempo que a gente coloca em determinadas situações, a gente cria mesmo determinados conchas de realidade, verdadeiros universos paralelos que são formas-pensamento. Essas formas-pensamento estão ligadas no nosso campo mental. Elas consomem energia. Não está ali e a gente continua. Não, elas consomem energia. A gente que está alimentando, e vez por outra elas vêm como imagens fortes e algumas dessas acaba que a gente vai fortalecendo, né? A gente volta naquele pensamento. Então, é algo muito importante, cada vez mais temos noção, opa, isso aqui é um determinado padrão que vai se repetindo, situação, uma imagem, é, é não alimentar, né? Esse é o primeiro ponto, é começar a ter noção, já cortar logo, e deixar que o próprio organismo, ele depois, ele extravase isso, ou desfazer, né? Essas formas, elas são formas mentais. Então, pela vontade, a gente pode ir desfazendo, mas fica um determinado padrão que, com esforço, tem que se trabalhar para cada vez mais limparmos essas formas de pensamento negativas. Então, eram dois pontos aí que eu queria colocar nessa parte. Bacana, muito bem colocado. Importante essa oração antes de dormir, né? Essa sintonia, essa vibração. Então, vou continuar aqui. Miramês, 2 metros de distância da cama do 27, que já dormia, projetou seu olhar firme na raiz do nariz do reverendo, chamando: Vem, meu filho, não temas. Estamos todos aqui esperando por ti. O corpo espiritual do irmão começou a se deslocar lentamente, estremecendo e transmitindo essas impressões ao corpo físico. Mas Miramês sustentava-o em equilíbrio. 27 teve um pouco de medo, porém reagiu logo e, em poucos segundos, estava ao nosso lado. Espreguiçou, esfregou as mãos no rosto, abriu os olhos, mas nada viu. Estava consciente, seu corpo obedeceu aos gestos do corpo astral. Estava sob influência total. É bonita essa parte aqui do corpo astral, que quando a gente sai, o corpo que está ali se apresentando é o corpo astral, né? E o duplo etérico é o que faz essa ligação, principalmente no, no fio de prata, que é o mais visível dessa ligação. Então a gente sai em corpo astral. Por isso que fala assim, né? O plano astral. O plano é um plano que está ali, né? Existem planos acima. No plano mental, né? É possível ter um desdobramento do plano mental. Então, continuando. Continuando, que por sinal eu me perdi. Aqui, gestos do corpo astral estava sob influência total. O reverendo, ao avistar seu corpo na cama, apalpou-se assustado. Quis falar alguma coisa, e quando experimentou,
Teve um susto ao ver que a boca no corpo físico repetia suas palavras. Começou a sentir certo mal-estar. Pensou em voltar ao corpo, e quando já ia fazê-lo, houve interferência da nossa parte e ele não conseguiu. É bom que lembremos aqui da força do pensamento. A mente cria o que desejamos no momento ou em curto espaço de tempo. Isso de acordo com o que estamos desejando. Quando 27 sentiu a impossibilidade de voltar ao corpo, lembrou-se fortemente da Bíblia, e essa apareceu em suas mãos, como por encanto. Ele a beijou de joelhos, abriu-a com ansiedade, buscando algo que pudesse confortá-lo. Seus dedos escolheram, pela graça do Senhor, um dos trechos da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11, que assim diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Naquela confiança. Só um minutinho, Ismael. Sim. Essa parte é bem interessante e importante, né? Porque é muito, muito comum a gente ver, né? Sempre alguém quer ter o dom do outro médium, né? Ah, eu queria ver, ah, eu queria escrever, ah, eu queria fazer isso. Quer dizer, e é legal que ele fala, né? Que todos nós temos todos os dons, mas como que se recebesse mais importância naquele momento, está relacionado com um trabalho específico, não de criação, mas de aprendizado que a gente tem naquela jornada, né, naquele momento, né? E isso é legal, ele fala aqui de uma maneira assim tão sutil, né, tão tranquila, né? Porque é tão comum a gente ver, poxa, eu queria ver, eu queria escrever, eu queria falar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, né? E todas as capacidades estão em nós. Cada um tem todas as capacidades que possa imaginar e existir. Só que a gente, naquele momento, precisa trabalhar um ponto específico, ou vai usar um desses dons especificamente para o trabalho que a gente aceitou e combinou realizar em cada jornada. Muito bacana. Naquela confiança que seu coração sentia, abriu os olhos devagarinho, como se estivesse no céu, e vendo-nos em torno de si, disse com a voz embargada pelos sentimentos que afloram: são os profetas? Meu Deus, não mereço tanto. Ainda de joelhos, começou a chorar. Depois de alguns instantes, Miramês tomou pela mão e disse com serenidade: levanta, meu filho, não somos profeta, também somos homens. Não passamos de simples companheiros em busca de trabalho com nosso Senhor Jesus Cristo.
Somos espíritos que tivemos, como ocorre contigo, um corpo de carne. Agora nos situamos no plano do espírito, mas com as mesmas necessidades de aprender com Jesus em todos os campos do saber universal. Estes que ora chegam a esse recinto onde seu corpo repousa, estavam entrando muitos espíritos em processo de sono que havíamos levado conosco. São igualmente encarnados, seus companheiros de lutas humanas, porém estão aqui coletando dados sobre a vida no além. Nós viemos convidar-te para um passeio, de caráter bem diferente do sono comum a todas as criaturas, porque é uma iniciação consciente. Apontou para o envoltório carnal do pastor, dizendo: vê, aquele é teu fardo físico, e esse que usas agora é um instrumento mais refinado que serve com mais presteza ao espírito. Não será preciso darmos melhores interpretações ao lindo trecho da carta de Paulo que leste. Sabemos que já entendeste. Segue-nos com confiança, porque é o mesmo Deus que opera em tudo. Partimos para uma cidade mineira, onde existe antigo casarão que serve de exílio para os nossos irmãos em estado de alienação mental. Ambiente carregado, sufocante, dificultava nossa respiração. Muitos dos nossos companheiros encarnados que nos acompanhavam foram obrigados, por tais circunstâncias, a voltarem aos corpos. Mas todos assistidos, e muitos acordaram no fardo da carne, com impressões horríveis, pelo que viram e sentiram do ambiente de desconforto. Um comentário nessa parte, que nos desdobramentos, ou consciente, ou pelo sono, quando a gente vai participar de determinados trabalhos, o mundo espiritual, né, tudo é uma escola. Então, às vezes, eles levam a gente para locais que são realmente de energias ali mais densas para auxiliar todo o trabalho ali, de acolhimento ou de harmonização. E esse choque que acontece é um aprendizado também, né? Então, o espírito, ele, mesmo que conscientemente aqui ele não se lembra, mas em outros campos ocorre um processamento, né? É como se fosse em background, nós temos muitos processamentos do tipo, né, que teria que melhorar o padrão mental, né, para não se deixar se envolver, o próprio trabalho de oração e de sintonia com o mundo maior deve ser melhorado, porque a questão é o momento que sai da sintonia com os mentores e entra em sintonia ali com aqueles sofredores, é quando tem esse choque, né? Então isso é um trabalho que é um trabalho, na verdade, de reencarnações, né? A gente já está, não é de agora, e ainda tem muito a caminhar. Cada vez mais essa ligação com o mundo maior e que se torna, que não se perturba nessas situações, pelo contrário, é aquele coração que está sempre ali harmonizando e acolhendo e equilibrando e auxiliando. Pois é, Ismael. Vamos lá. Eu sou crítico demais às vezes fico até pensando se devo falar ou não. Eles podiam jogar mais leve, né? Por exemplo, eu já fiz várias viagens em hospitais, em vários lugares, em várias situações, em colônias de leprosos, já fiz vários. Mas tudo é devagar. Eles pegam uma pessoa que está começando, já começa, coloca um lugar mais pesado, o cara fica com medo, forte. Eu sei disso, porque eu já fugi também. Eu já fugi também. Porque é muito forte. Então, como um professor, já que foi o dia dos professores, eu sou professor, a nossa querida Neuza, que é professora de educação física, ela começa o ano com a turma, ela vai preparando o aluno, né, para determinado exercício, até ela sabe que ele vai estar bom no final do ano. Né, eu sei mesmo, nas suas lições, das viagens astrais, você fala, no começo parece que sai de uma academia, os músculos não estão acostumados, fica tudo doendo, né? Eu acho que o Milanês podia jogar mais leve aqui, né? O Lancelante, todos eles.
Mas acho que essa é a questão, Rômulo. A gente não está começando. A gente já está há muito tempo na estrada. Então, quando eles vêm, para a gente, parece que, poxa, mas eu ainda não estou adaptado a essa nova realidade. Mas eles sabem que a gente já aprendeu aquilo. A gente não quer usar, mas a gente já recebeu aquele ensinamento. Obrigado. Então, na verdade, eles não se importam muito se a gente vai se assustar, não. Aqui, ó, a orelha ficando vermelha aqui, ó. E isso que o Ismael falou tem muito a ver com o que ele falou antes, né? A questão do se preparar, né, para dormir, tudo que é o momento que a gente entra num contato maior com a espiritualidade, né? Para você ver, a gente já tem jornadas e jornadas aqui tentando aprender. Aí aparece uma coisa nova na tecnologia humana, que é o celular, e todo mundo, antes de dormir, pega o celular e fica vendo um monte de bobagem. Aí enche a cabeça de um monte de bobagem e vai dormir. Aí você dorme, desdobra, você está com aquela bobajada toda na cabeça. Aí você não consegue ir a um lugar pleno de harmonia. Você é atraído por um monte de coisa que te desequilibra, te distrai. Quer dizer, e com certeza a gente já aprendeu, cara, para se preparar antes de dormir. Mas a gente é teimoso, né? É. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Vamos lá. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo, já que aqui é de viagem, né? Falei que foram poucos, assim, consciente mesmo, mas teve um que eu acho que eu já contei, não sei se eu já contei aqui, viu? Se eu já contei, vocês me falam aqui, para não ficar repetitivo. Teve uma vez, isso, né? Antes de dormir, eu sempre me coloco à disposição, tal. E quando eu acordo no meio da noite, é sempre os momentos em que eu me preparo para exercícios de desdobramento consciente. E algumas dessas vezes elas deram certo, né? Então, teve uma que aí eu fiz ali os exercícios, e é sempre no meio da noite quando eu faço, né? Antes de dormir, eu deito igual criança, já pago num. Aí comecei a fazer, fui fazendo, aí pensei que a ideia é você aumentar a frequência do corpo astral e o corpo físico fica cada vez mais lento e perceber você começa a ter essa descoincidência e aí pela vontade sai. E aí e aí eu já senti que tava ali amparado. Opa. Ai, naquela deu certo. Eu saí, e aí no momento que eu saí eu já falei, eu queria trabalhar. No momento que eu falei isso, gente, simplesmente falei assim, ó. Gente, eu comecei a entrar como se fosse terra dentro. Fui para um local onde tinha muitos espíritos assim no chão, sabe? Eu tenho que dar um passe, né? Tenho que começar a irradiar. Quando eu coloquei, eu voltei pro corpo. Aí eu não dei conta. Aí ainda tava com aquela. Quando a gente volta, meio que ainda fica fora do corpo. Aí eu solicitei de novo: por favor, quero voltar, quero voltar. Pois não é que eles fizeram de novo. Aí cheguei. Né? E realmente você fica bem consciente mesmo. É como se fosse. Aí eu vou começar, aí. Voltei. Aí eu de novo, gente. Foi tão interessante porque eu de novo pedi: por favor, não me dê mais uma chance. Foi a terceira vez, gente, o mesmo processo. E não dei conta, voltei, aí pedi a quarta, mas aí não deu mais. Aí fiquei ali ainda tentando, mas aí não foi. Ou seja, foram três, eu não dei conta. Claro que aquilo, né, gente, né, eu tava com tanta vontade de ajudar, mas alguma coisa me fez, mas isso foi até um mundo maior, é um aprendizado, eu falei assim, olha, né, o que será, o que foi que você não deu conta e você voltou na tentativa, que eles foram tão assim que me deixaram, foram três vezes, né, e aí a quarta, falei assim, tá aí a experiência de hoje foi essa, né, e aí realmente, aí não consegui mais, aí depois acabei dormindo e não sei o que aconteceu, né? Mas foi essa, a gente fica meio frustrado, sabe? Bem triste assim por não ter dado conta, mas é esse o aprendizado. Eles foram alguma coisa ali que eles foram ensinar com isso, assim, olha, assim, precisa estar mais forte, né? Se fortalecer mais ainda, ou a firmeza do pensamento, enfim. Aí são esses aprendizados mesmo.
São bênçãos, né? Cada trabalho desse que é permitido fazer. É interessante, também tem várias coisas que eu não dei conta, mas eles não desistem da gente, isso que é legal, né? E eles dão trabalhos similares depois, não da mesma intensidade, mas similares. É muito interessante. Legal, obrigado por compartilhar, Ismael. Oh, e a gente está tendo, gente, muitas experiências em desdobramento consciente. A questão é que poucas vezes, ou quase que, né, a maioria a gente não se lembra, a gente tem a lembrança, né? A gente vê nesses casos aqui, eles estão tendo as experiências mesmo, que é um outro tipo de desdobramento, né, não é pelo sono, mas a rememoração, ela é um dos pontos que deve ser trabalhado. Essa rememoração, e se desenvolve mesmo, né? A gente pode estar desenvolvendo essas características. Então, aqui, todos nós, principalmente a gente que está nesse trabalho, a gente está tendo. Em algumas, eles deixam essa lembrança, né, o permitem, ou a gente vai trabalhando para que isso possa acontecer. Uma das formas é, toda vez que acordar, procurar fazer toda uma recapitulação, né? Vai criando essas ligações como se fosse com esse campo mental lá no corpo astral para vir aqui para o físico. Você vai trabalhando e vai refazendo os sonhos, as situações, né, e é interessante, à medida que vai destrinchando, ele vai se abrindo, você vai tendo mais noção, você, poxa vida, e isso já deixar essa conexão né, do cérebro físico com com o cérebro do corpo astral, né, se poderia dizer cérebro, fica cada vez mais fluida, então é um dos exercícios que faz para rememoração. E nesse ponto que o Rômulo lembrou bem, né, que eles não desistem da gente, na verdade, a gente tem que começar, nós principalmente, está mais que na hora de começar a ver isso como de uma outra forma. Porque tudo é compromisso assumido. Só que a gente combina as coisas e depois quer dar uma de João sem braço e dizer que não combinou. Só que com eles a gente combinou, está combinado. Eles estão ali, então, eles não desistem da gente. Não é por devoção nenhum de nós, não, é porque a gente combinou fazer determinada coisa. Então ele está ali do lado. Tu não combinou? Eu estou aqui. Vamos fazer esse negócio. É que a gente sempre quer dar uma escapadinha depois que vem a encrenca que a gente se mete. Mas é tudo compromisso. Na verdade, nada acontece na nossa jornada encarnada que a gente já não tenha combinado com eles antes. É que aqui a gente tem o esquecimento da carne, mais uma série de fatores, e quando a gente se vê de frente de situações que a gente tem que resolver, muitas vezes a gente quer, não, fica para depois, não é bem assim, mas com eles combinou, está combinado. Por isso que eles nunca largam a gente. Bacana, Silvio. É isso aí. Rapaz, nesse grupo é tão interessante, as mensagens vêm de uma forma tão clara. Obrigado, vocês.